Nós estamos hoje começando uma série. Na semana passada nós terminamos a série Espírito Santo, o Deus que habita em nós. Terminamos na semana passada essa série e hoje nós vamos iniciar uma nova série ainda falando sobre o Espírito Santo. Dessa vez, a vida dirigida pelo Espírito Santo, a importância de nós conhecermos na prática, de como que a gente vai viver isso na prática e pedir a direção de Deus para que a gente possa não atrapalhar aquilo que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas, em nossos corações. E é muito importante a gente entender isso, porque isso não é automático, isso não é por mágica. Às vezes a gente pensa que os ensinos do Evangelho entram na nossa vida por mágica, e não pode ser assim, não é possível ser assim, não é? Ele é preciso que você tome algumas decisões, especialmente o Espírito Santo. Ele jamais vai invadir a vida de quem quer que seja. O Espírito Santo, ele toca no nosso coração, ele nos convence, ele nos chama, e a voz dele é suave. E por que eu falo isso? Porque o Espírito Santo não grita com ninguém. O Espírito Santo é uma voz suave. Ou seja, para que você ouça a voz do Espírito Santo, o seu coração tem que estar descansado, tem que estar em paz. E aí o Espírito Santo vai falar e você vai ouvir. Eu quero sugerir a leitura de alguns livros que são base, para aquilo que eu pesquiso e compartilho com os irmãos aqui. O primeiro deles foi escrito, é uma trilogia. Esse aqui, por exemplo, é Enchei-vos Agora, do Roy Hession. Esse pastor, ele foi tremendamente usado por Deus, um pastor inglês, foi usado na África de um modo extraordinário. E ele esteve aqui em Londrina, se eu não me engano, na década de 60 ou pouco menos. Temos o outro livro chamado O Batismo e Plenitude do Espírito Santo, de John Stott. E eu quero recomendar fortemente esse livro para você aprender mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Um livro que eu ganhei quando eu era jovem e não li, infelizmente, por causa da minha indisciplina. Eu não li à época, estou lendo agora depois de velho, e isso está fazendo toda a diferença. O Poder do Espírito Santo, de Billy Graham, que eu quero recomendar aos irmãos. E o último, Caminhando no Poder do Espírito, do J.L. Packer. E eu gostaria de recomendar esses livros a vocês. Na série passada, nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo. E nesta série do mês de novembro, nós vamos novamente, eu repito, nós vamos falar sobre a prática do Espírito Santo. Eu preciso praticar isso na minha vida. E para usar de exemplo, de base para nós, eu quero mostrar hoje os textos que claramente vão mostrar que Jesus, ele tinha uma vida íntima com o Espírito Santo, que o ministério de Jesus foi fundamentado no Espírito Santo, e que o relacionamento do Filho de Deus com o Espírito Santo é algo marcante. Obviamente que é desde a eternidade, porque o Espírito Santo é Deus, e como Deus, ele não tem início e não tem fim. Nós cremos, como nós vimos aqui na série de setembro, quando estávamos estudando a série sobre o credo apostólico, que nós cremos no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, não é? Como nós vamos ver daqui a pouco. Nós cremos no Espírito Santo. Hoje, ao final, quando nós estivermos servindo a ceia, vocês vão perceber que nós vamos trocar hoje, excepcionalmente, o credo apostólico pelo credo niceno, que a propósito foi feito bem antes do credo apostólico. Olha que interessante, no ano 325, que coisa incrível. Aí a gente vai ver a profundidade de que já existia na mente desses homens de Deus, não é? Estudando sobre a palavra e trazendo uma verdade maravilhosa. De modo que eu quero que você nessa manhã deixe o seu coração aberto, para que o Espírito Santo de Deus possa mostrar para você o que Ele, Espírito Santo,
fez na vida de Jesus e continua fazendo agora na vida do seu povo, que somos nós. Nós precisamos entender que a vida de Jesus foi profundamente afetada pelo Espírito Santo desde a origem da pessoa de Jesus. Porque como Cristo, você sabe disso, Cristo é o Filho de Deus, Ele é o eterno. E Ele precisava de um corpo para se manifestar nesse mundo. E o corpo que Cristo usou foi Jesus. Agora vem o Espírito Santo, Ele é Espírito. Ele não é uma matéria, Ele não é uma energia, Ele não é uma força, Ele é uma pessoa. Então, para que Ele se manifeste, era necessário um corpo. E qual é o corpo que o Espírito Santo usa para manifestar-se na face da terra, em todo o cosmos? A igreja de Jesus. Amém? É a igreja de Jesus. Você é templo do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você pensar nisso, que eu sou templo do Espírito Santo. Uau! Como assim? Então, aí vem outra coisa que a gente vai ver no decorrer da série, né? A gente precisa cuidar desse templo. Tem gente que pensa que templo é isso aqui. Gente, isso aqui é um auditório. A gente nem chama isso aqui de templo, porque é um auditório. Templo é o coração que não é feito por mãos humanas. Este é o templo do Espírito Santo, que foi feito pelo próprio Pai, eu e você. Vamos orar mais uma vez, aí nós passamos à meditação desta manhã. Senhor, obrigado pela Tua presença aqui em nosso meio. Eu te agradeço de todo o meu coração, o privilégio de estar com os meus irmãos e com as minhas irmãs aqui nesta manhã. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor fale ao coração de todos os filhos e filhas presentes aqui e daqueles que nos acompanham de suas casas. E o Espírito Santo possa falar claramente, possa nos mostrar quão importante é a pessoa do Espírito na vida de Jesus. E que por isso, fundamentalmente, ele é importante para nós. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Assim como Jesus não viveu sem o Espírito, pelo contrário, foi sempre cheio do Espírito. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, e se você tiver ela física, seria melhor ainda, não é? Para a gente ir acompanhando e compartilhando aquilo que está na palavra de Deus. O Espírito Santo participa da vida de Jesus desde, como eu disse, desde o seu nascedouro, desde o seu nascimento. E antes disso ainda, ele pré-anuncia a vinda de Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: mas depois de ter pensado nisso, e aqui está falando de José, o pai de Jesus, porque ele foi surpreendido. Ele foi surpreendido com a informação de que a esposa dele estava grávida, ou ficaria grávida. E aí ele diz: como assim? Como é que é isso? Então olha só o cuidado do pai, mostrando, revelando a José o que estava acontecendo. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, e em sonho lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Jesus é obra do Espírito Santo no ventre de uma mulher. É quando um Deus, o Deus Todo-Poderoso, usa uma mulher, uma menina, entre 16 e 17 anos, uma menina virgem, totalmente pura, diante do Pai. Esta menina, então, através do Espírito Santo, concebe a pessoa de Jesus. Veja comigo em Lucas capítulo 1, por favor, versículo 35. Lucas 1,35 diz assim a palavra de Deus. Agora é o anjo falando com quem? Com Maria, com a mãe. Veja o 34. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? Aqui está essa menina, e se me permite a expressão, deveria provavelmente estar admirada, espantada, com assombro. Assombrar. Assombro não tem nada a ver com assombração e com fantasma, não é nada disso. Assombro é a reação que eu tenho diante de uma epifania,
diante de uma manifestação sobrenatural de Deus. E aí isso causa espanto, isso causa assombro. Foi o que aconteceu com Pedro depois da ordem de Jesus. Falou: lança a rede do outro lado. Ele que tinha pescado a madrugada inteira e não pegou apenas um peixe, ele voltou e disse: sob a tua palavra eu volto. E ele voltando debaixo da palavra de Jesus, a ação, e eu creio, a ação do Espírito Santo, confirmando a palavra de Jesus, dá uma pescaria, que é chamada de pescaria maravilhosa, não é? Ao ponto de levar Pedro ao espanto, ao assombro, e ele chega para Jesus e diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Isto é assombro, é quando você chega diante de Deus e diz: eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isto é assombro. Enquanto nós não tivermos uma experiência de assombro, nós não vamos ter ideia do tamanho do nosso Deus, do tamanho do nosso Deus. Quando nós recebemos esse assombro, esse impacto da parte de Deus, você nunca mais vai se espantar com coisa alguma. Porque tem uma geração de crente medroso que é uma coisa impressionante. Tudo tem medo, de tudo tem medo, uma insegurança extraordinária. E isso nos mostra claramente de que essas pessoas se sentem sós. Elas não têm a convicção de que elas não estão sós, mas elas estão presentes. Foi o que aconteceu com Jesus desde a sua concepção. Amém, meus irmãos? E isso aqui é loucura você afirmar que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo, e não pela participação de um homem, mas sim do próprio Deus, Seguindo adiante, a presença do Espírito Santo no batismo de Jesus. Sim, foi pelo Espírito Santo que Jesus foi reconhecido para o batismo. O Espírito Santo revelou a João Batista, primo de Jesus, 6 anos mais velho do que Jesus, revelou a João Batista qual seria a senha para que João soubesse quem seria o Messias. Isto é algo extraordinário. Veja comigo no capítulo 1 do Evangelho de João, por favor. João capítulo 1, versículo 32 até o 34. João capítulo 1, 32 a 34, diz assim a palavra de Deus: então João deu o seguinte testemunho. Testemunho é quando você é requisitado para testemunhar, para declarar aquilo que você viu, não por terceiros, mas aquilo que você viu. Você é uma testemunha ocular. Você vai dizer: ninguém me disse, eu vi. Ninguém falou para mim, eu tive a experiência. Então veja, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. O Espírito Santo já desceu sobre nós, agora ele precisa permanecer. E esse permanecer tem a ver com a nossa vida diante de Deus. Por isso que a pomba pousa sobre o cordeiro. Esse livro, o número 2 dessa série Passos para o Avivamento, o número 2, tem um capítulo chamado A Pomba e o Cordeiro. A pomba jamais vai pousar sobre algo que não seja manso, que não seja pacificado. Por isso essa figura é maravilhosa e extraordinária. Ela pousou sobre Jesus e ela permaneceu sobre ele o tempo todo. O tempo todo Jesus permaneceu cheio do Espírito Santo. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo e ter o coração amansado e pacificado com domínio próprio, para que a pomba não deixe de permanecer sobre nós. A pomba é um animalzinho sensível, concorda? É um animalzinho sensível. Qualquer movimento ela se afasta. É qualquer movimento. Agora use essa ilustração para pensar nisso. Ela pousa sobre Jesus, ela permanece sobre Jesus. João viu isso. João sabia agora quem era o Messias. Porque no momento em que João percebesse a descida do Espírito Santo em forma corpórea de pomba sobre aquela pessoa da qual ele estava batizando, e ele batizava muitas pessoas, ele saberia: este é o Messias.
Este é o Messias, esta foi a senha celestial. Isso é maravilhoso. Versículo seguinte, por favor. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Que mais? Aquele que sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que o batiza com o Espírito Santo. Eu te pergunto, João Batista tinha intimidade ou não com o Espírito Santo? Esse homem tinha intimidade com o Espírito Santo? E é isso que nós precisamos saber. A família de Jesus, o entorno do Senhor Jesus, estava cheio do Espírito Santo. Isabel, quando foi conceber a vida deste mesmo João Batista, ela que era considerada aquela mulher estéril, velha já, idosa demais, velha demais para dar à luz a um filho, e todo mundo zombava disso. O Senhor do céu, o Pai, pelo Espírito Santo, através de Jesus e do Espírito Santo, deu a essa mulher o privilégio de conceber a este filho amado chamado João Batista, que veio cheio do Espírito Santo. E Zacarias percebeu, homem sério, sacerdote sério, homem de Deus, percebeu a presença do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Olha a presença do Espírito Santo aqui, permeando, abençoando. Versículo 34, por favor. E eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Quando João viu isso, a senha ali acontecendo na frente dele, o password na cara dele, ele disse: este é o Filho de Deus. Eu tenho certeza e convicção, porque foi o Espírito Santo que me falou antecipadamente quem seria o Messias. E dali para frente, João nunca mais teve esta dúvida. Ele foi pré-anunciado por João Batista também de um modo extraordinário. Veja Lucas 3,16, por favor. Lucas 3,16. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu. Veja que João aqui não quer posição de ninguém. Sabe por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não tem necessidade de autoafirmação, primeiro. Número 2, quem está cheio do Espírito Santo não tem necessidade de se projetar. Número 3, quem está cheio do Espírito Santo de Deus não tem necessidade de afirmação, não tem necessidade de comparação, e por isso não tem necessidade de competição. O cordeiro não era para competir com ele, nem ele com o cordeiro. João sabia disso claramente, ele tinha claro na sua mente: eu os batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu. Volta, por favor. Mais poderoso do que eu, e de quem eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. João está dizendo claramente: vem alguém aí, está vindo alguém aí, que é cheio do Espírito Santo. E aí ele complementa: e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que tem alguns irmãos que quando ouvem essa palavra fogo associado ao Espírito Santo, dá uns glória a Deus, mas o melhor é dizer misericórdia, porque fogo na palavra é questão de julgamento, é coisa séria, é deserto, é prova. Não é você saindo todo aleluiado por aí, como alguns imaginam. É isso que nós temos que entender. O Espírito Santo vem para nos dar capacidade de passar pelas todas as provas que o Senhor nos coloca. Quando o Espírito Santo de Deus está controlando a nossa vida, as provas vêm, mas você sabe o tempo todo nas mãos de quem você está. E isso jamais vai te trazer insegurança, muito pelo contrário. De modo que o contrário também é verdade. Quando o Espírito Santo está apenas habitando, ele não está no controle, ele não está presidindo, portanto, a sua vida não está saturada do Espírito Santo, tudo e qualquer coisa que acontece, você tem a tendência de reclamar, murmurar e ficar inseguro. O Espírito Santo faz realmente o que ninguém pode fazer. Portanto, o João Batista já disse: esse vai batizar com o Espírito Santo. João preanunciou isso e confirmou isso através do ministério que aconteceu, que a palavra de Deus dada no Antigo Testamento através do profeta Isaías cumpre-se na vida de Jesus. Veja comigo, por favor, aqui em Lucas 3:21.
Melhor dizendo, essa ainda não é a palavra de Isaías. Mas vamos para Lucas 3, 21 e 22, onde diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: você é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Não é maravilhoso isso? A confirmação do último profeta do Antigo Testamento, chamado João Batista, que ele é o último da linhagem de Arão. João é o último. Está agora no momento de transição, porque está entrando então agora uma nova era. Termina o Antigo Testamento, o Antigo Testamento inicia o Novo Testamento. Termina a ordem de Arão e inicia a ordem de Melquisedeque. Isto é maravilhoso. E a ordem de Melquisedeque vem na pessoa de Jesus, que é a época da graça, ou a era da graça, exatamente a era que nós estamos vivendo. Amém? E o Espírito Santo presente em tudo isso. Veja, por exemplo, a presença do ministério do Espírito Santo no ministério de Jesus, e como que isso afetou o ministério de Jesus. Sim, porque o ministério de Jesus foi exercido no poder do Espírito Santo. E se o ministério de Jesus foi exercido no poder do Espírito Santo, e o nosso então? E a nossa vida então? É por isso que nós precisamos de uma vida cheia do Espírito, porque o Espírito Santo nos tira da zona de conforto. O Espírito Santo gera amor no nosso coração, gera paz, gera alegria, e você não vai ficar com isso só para você. Aí você descobre que tudo isso não foi só para transformar a sua vida. Foi também, amém, meus irmãos? Mas não é só isso. Isso tem que ser compartilhado. Daí nasce um fogo no nosso coração que a gente tem que compartilhar com os outros, que foi o que aconteceu com você. Você fala: eu não posso ficar com esse negócio só para mim, eu tenho que contar para os outros. Aleluia mesmo, porque isso é a obra do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo para tirarmos a mim e a você do nosso conformismo, do nosso tipo assim, eu estou indo para o céu, glória a Deus e aleluia. Ei! Isso reforçaria o nosso egoísmo, o nosso narcisismo, o nosso egocentrismo, e dizendo: comigo está tudo bem, agora eu tenho Jesus, e nariz empinado lá em cima, na proa lá em cima, julgando as pessoas. Como é que você não vive nessa miséria? Eu estou vivendo com Deus, apontando para as pessoas. Mas quando o Espírito Santo assume o controle, é diferente. Nós paramos de olhar para o lado, nós paramos de criticar os outros, e temos o nosso coração batizado em graça e misericórdia. Em graça e misericórdia. E aí não importa o que as pessoas digam, e não é no sentido de soberba, mas é que não importa mesmo, não atinge mais. Não é mais soberba. Algumas pessoas, quando leem ou ouvem Paulo dizendo: olha, eu não me importo com o que os outros dizem de mim. Na verdade, e quem fala muito bem sobre isso é Tim Keller, num livro chamado Ego Transformado, que eu recomendo a todos para ler esse livro, Ego Transformado, de Tim Keller. Ele diz o seguinte: na verdade mesmo, eu não me importo nem com o que eu penso de mim. Isto é só o Espírito Santo que pode fazer. Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Porque essa mania que eu tenho e você tem de se preocupar com o que os outros dizem a nosso respeito, isso é sinal claro e evidente de que o Espírito Santo não está no controle do nosso coração. Não está no controle do nosso coração. Quanto mais cheio do Espírito Santo nós tivermos, mais consciência que nós saímos da sala do tribunal. Acabou o julgamento. Acabou o julgamento. Você é advogado, você não fica na sala do julgamento depois que acabou. Você vai fazer o que lá? Todo mundo está indo embora. Mas nós, acusados por Satanás, e porque o nosso coração não está cheio do Espírito Santo, ou seja, não está debaixo do controle do Espírito Santo, você está cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de mimimi, cheio de coisinhas. Isso arrebenta conosco. Sai disso. Só existe uma maneira de sair disso: vindo para o Espírito Santo, se deixar controlar totalmente por Ele. Veja comigo, por exemplo, em Lucas capítulo 4. Gente,
Jesus foi batizado, Lucas capítulo 3. Agora ele sai de lá, depois do seu batismo, ele é conduzido ao deserto. Veja lá, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Preste atenção nesse texto. Preste atenção nesse texto. Talvez você nunca tenha lido esse texto antes. Talvez você nunca tenha se atentado que Jesus foi levado para o deserto da Galileia ou da Judeia para ser testado por Satanás, conduzido pelo Espírito. E nós precisamos parar e pensar sobre isso. O que isso significa? Sim, porque no imaginário religioso isso jamais seria possível. Porque você diz, o Espírito Santo só traz coisa boa para nós. Bem, o Espírito Santo ele veio para realizar o propósito do Pai. E não importa o que aconteça, e foi exatamente o que aconteceu. Aqui é Jesus sendo testado e não Cristo. Aqui é o Filho do homem sendo provado e não Cristo, não o Filho de Deus. E o Filho do homem tinha que passar pela prova. Quando eu era criança, eu olhava para esse texto e dizia, para Jesus foi fácil, né? Ele chegou lá e já resolveu a parada. Para ele é fácil não cair em tentação nenhuma. Depois, estudando, crescendo, amadurecendo, percebi, ele passou por todas as provas. E onde é que eu sei disso? Em Hebreus, depois você estuda com calma. Uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, aliás, uma das cartas, um dos textos mais importantes de toda a Bíblia, chama-se Epístola aos Hebreus. E por ironia, ninguém sabe quem escreveu. Que como dá a entender o próprio autor, não importa quem escreve. O importante é a mensagem que está sendo transmitida. Isso é tremendo. E veja aqui, meus irmãos, e me acompanhem, por favor. Foi o Espírito Santo que levou lá. Levou o próprio Jesus. Aí veja no mesmo capítulo, versículo 13 até o 21. Versículo 15 até o 21. Do 15 até o 21. Veja isso. Ele ensinava nas sinagogas e todos o glorificavam. O que mais? E aí ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, num sábado pela manhã. Ele foi e entrou na sua pequena sinagoga da sua vila, como era o seu costume, e levantou-se para ler. E foi entregue a ele o rolo, o pergaminho, o rolo do profeta Isaías. Colocado o rolo sobre o púlpito, uma plataforma parecida com essa, ele desenrolou, olha lá, ele desenrolou e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo no início do ministério dele. Veja o 20, por favor. E então fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Esse detalhe, todos tinham os olhos fitos nele, porque ele assentara-se numa cadeira especial, na cadeira de Moisés. Ele estava dando uma mensagem subliminar. Para judeu não, era uma coisa clara. Eles só não entenderam porque eles não queriam entender mesmo. Porque aqueles que estavam observando isso disseram: por que ele sentou nessa cadeira? Por isso que todos tinham os olhos fitos nele. Para tirar qualquer dúvida, Jesus continua, porque ele sabe para o que ele veio a esse mundo. E aí nós temos esse texto, o que mais? E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, esse Messias aí sou eu. A palavra Messias significa ungido. Messias para o hebraico e Christos para o grego, ungido. Só existe um ungido. Algumas pessoas no mundo evangélico, eles se autodenominam ungidas. Elas dizem: eu sou ungido do Senhor, então faça tudo o que eu quero e tudo o que eu mando. E quem se atrever a contrariar a ordem de um homem desse vai dizer: você está vindo contra o ungido do Senhor. Isso é conversa religiosa, e cai nessa história que não conhece o evangelho, porque ungido só existe um, e esse ungido é o Senhor Jesus. Só existe um ungido, obrigado. Um ungido, e esse ungido é o Senhor Jesus. A sua missão foi ratificada, foi aprovada, foi confirmada pelo Espírito Santo. E por que precisou disso? Porque a Trindade não trabalha separada, porque a Trindade é una,
porque Pai e Filho e Espírito Santo trabalham todos com uma missão só, e é uma honra, um privilégio para mim e para você fazer parte desse projeto. É uma honra para nós. Ele está nos chamando para fazer parte disso. A gente que já participou de tantas sociedades furadas, alguns aqui já entraram em cada associação que se arrependeram. Alguns aqui disseram: pastor, você não sabe quanto que eu perdi fazendo aquela sociedade com fulano, com Beltrano. Então a proposta aqui nessa manhã é: sai disso e venha fazer uma sociedade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o lugar mais seguro dessa terra. Foi tanto que o tema do Espírito Santo, ele sempre vinha da parte de Jesus para os discípulos que ele estava se preparando. Veja Lucas 11:13, por favor. Lucas 11:13 diz assim: portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Está acessível para todos nós. Isso é Jesus ensinando, e Ele falando uma verdade incrível aqui: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Veja o 12:12, por favor. Lucas 12:12, o que diz? Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Ele está conversando com os discípulos. Preste por favor atenção nisso. Jesus está conversando com seus discípulos e Ele está dizendo: vai chegar um dia de opressão, de perseguição, vão levar vocês para o tribunal, vocês serão acusados, vocês serão caluniados, mas prestem atenção. Naquele dia, o Espírito Santo, exatamente naquela hora, lhes ensinará o que deverão dizer. O que isso significa para você? O que isso significa para mim? Senão de que nós temos que ter uma dependência tão grande, tão profunda do Espírito Santo, que a gente jamais abra a boca sem pedir permissão de Deus, sem perguntar: Senhor, o que eu devo falar aqui? Quantas vezes você abriu a boca e falou bobagem? Foi só comigo ou já aconteceu com você? Por que eu tenho tanta certeza que pelo menos uma vez na vida você abriu a boca e falou bobagem? Quantas bobagens nós falamos por dia? Alguém pode fazer a conta? Quantas bobagens nós falamos ao ano? Alguém já contabilizou? Pois nós temos uma instrução. Quem está falando isso aqui não é Pedro, não é Paulo, não é João, é o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: nesta hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Só que para ensinar, você tem que ter ouvidos abertos, olhos iluminados e coração receptivo para que o Espírito Santo quer falar com você. Eu lamento informar, mas muitas das palavras que você já falou, não deveria ter falado, é por pura falta de sensibilidade, falta de submissão ao Espírito Santo. Você já ouviu uma voz? Ela é suave, ela é como uma brisa, ela dizendo: não fale, ela dizendo: cuidado, ela dizendo: afaste-se. Você já ouviu essa voz? É como uma yellow flag, é como uma luz vermelha num painel, que quando acende, você tem que parar o seu carro. Você não vai andar mais 20 metros com uma lâmpada vermelha no seu painel, porque você sabe que isso vai dar problema para você. O Espírito Santo, ele vive constantemente nos constrangendo, nos convencendo para falar a verdade. Seguindo adiante, na sua ressurreição nós vimos a presença do Espírito Santo. Você está percebendo a presença do Espírito Santo na vida de Jesus o tempo todo? Agora veja na ressurreição, por favor. Veja o que Paulo escreveu sobre isso. Romanos 8:11, a palavra de Deus diz assim: agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. O Espírito Santo habita em vocês. Amém? Eu vou falar uma coisa. Aqui tem dois tipos de pessoas. Tem aqueles que o Espírito Santo já está habitando,
E tem aqueles que o Espírito Santo ainda não está habitando. Eu posso fazer eu estou acusando alguém? Não. Eu só estou mostrando para você biblicamente como é que acontece. Porque eu posso estar falando tudo isso aqui e a pessoa não está entendendo. Sabe por que não está entendendo? Porque o Espírito Santo ainda não habita no seu coração. E aí você diz, como que você pode afirmar isso? Fala, olha, porque a palavra de Deus diz que enquanto eu não me submeter a Cristo, não entregar a minha vida a Cristo, o Espírito Santo não habita. Ele habita o meu coração no dia em que eu reconheço que a minha vida está totalmente fora de controle e que eu não tenho como dirigir a minha vida, e eu chego diante de Deus, eu me arrependo, eu me rendo, eu me prostro aos seus pés e digo, Senhor, eu não consigo dar mais um passo dirigindo a minha vida, tem misericórdia de mim. Eu não posso lidar com os meus pecados, eu peço que o Senhor me ajude. Eu não tenho como lidar com os pecados. Eu reconheço que o Senhor já os pagou por mim. E neste dia o Espírito Santo começa a habitar no seu coração. Amém, meus irmãos? Neste dia o Espírito Santo começa a habitar no seu coração. Então é disso que nós estamos falando, e é disso que Paulo está falando, porque ele está escrevendo a uma igreja. E quem tem o Espírito Santo está na igreja, porque o Espírito Santo veio para a igreja. O Espírito Santo é dado a Jesus sem medida. Veja João 3,34, por favor. Olha o que diz João 3,34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. E se deu para Jesus, dá para nós também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso a presença do Espírito Santo na vida, no ministério de Jesus é fundamental. É fundamental, não é só nós que precisamos, porque eles são três em um. Eles vivem, convivem juntos, conjuntamente, agem conjuntamente. Agora, a pergunta, de onde é que vem o poder de Jesus para expulsar demônios mesmo? Mateus nos explica. Mateus 12:28, olha o que acontece aqui. Olha aqui, mas se é pelo Espírito de Deus que é Jesus que está falando, eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus está deixando claro que ele expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. E hoje o Senhor Jesus está sentado ao trono, à direita de Deus Pai, e o Espírito Santo está no meio da igreja. Então nós expulsamos demônios hoje pelo mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em Jesus é o mesmo que habita em nós, é a mesma qualidade, a mesma essência, é o mesmo Deus, o mesmo poder. Isso é maravilhoso. O Pai ungiu Jesus com o Espírito Santo para fazer a sua obra. Foi o que Pedro disse numa explosão na sua pregação, na casa de um gentil chamado qual era o nome do homem? Cornélio. O Espírito Santo estava sobre aquela casa. Olha o que o Espírito Santo de Deus faz. Ele tocou em Cornélio, recebeu uma visão. Cornélio, estou falando de um homem gentil que não era judeu. Ele obedeceu ao Espírito Santo. Cornélio mandou chamar Pedro, que estava em comunhão com o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, a distância longa um do outro. O Espírito Santo falou a Cornélio, que mandou chamar Pedro, e o próprio Espírito Santo preparou o coração de Pedro. É o mesmo Espírito Santo, isso é tremendo. E aí Pedro, então atendendo, obedecendo, sendo dirigido pelo Espírito Santo, vai à casa de Cornélio e chega lá e encontra uma festa. Cornélio chamou todo mundo, chamou seus amigos, a família toda. Estou falando de Atos 10:38. E aí ali Pedro está pregando para aquela turma toda. Ali àquela altura todos os paradigmas judaicos religiosos de Pedro foram ao chão. Caíram todas as barreiras, porque o Espírito Santo derruba todas as barreiras. O Espírito Santo de Deus derruba barreiras. Vocês entenderam, irmãos? O Espírito Santo derruba barreiras. Isso é tremendo. Quebra a nossa ideologia, quebra as nossas barreiras, quebra os nossos obstáculos. Você não olha mais para as pessoas, ela é da igreja tal, do grupo tal, da referência tal. Isso acaba, o Espírito Santo acaba com isso, e isto é prova disso. E aí vem Pedro com toda a sua
a sua energia, sim, que era próprio dele, mas muito mais do que isso, ungido pelo Espírito Santo, ele disse: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Pedro está pregando o Evangelho e ele deixa claro isso, que o Pai ungiu Jesus com o Espírito Santo, para que Jesus pudesse então exercer o seu ministério com poder. E a minha pergunta aqui é simples: se o Senhor Jesus precisava do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho, todos nós precisamos desse poder para pregar o Evangelho. E aí você diz assim: então é por isso que eu tenho vergonha de falar para os meus amigos? Eu digo: porque falta. Sabe o que está faltando? O que não está faltando, que na verdade o Espírito Santo já está dentro de você. O que você precisa agora é deixar o Espírito Santo falar através de você, usar a sua boca, a sua mente, usar os vínculos que você tem, usar os seus ciclos de amizades. Ora, você tem acesso a pessoas que eu não tenho. Isso é maravilhoso. Veja a importância das conexões. Aqui faltou conexão. Não havia conexão humana possível. Cornélio não fazia ideia de quem era Pedro, até o dia em que o Espírito Santo falou a ele. Isso é maravilhoso. Somente o Espírito Santo é que pode fazer. Então não diga: para quem eu vou falar? Peça ao Espírito Santo, ele vai colocar pessoas ao seu lado. Aliás, ele já colocou, não é? Sabe o seu ambiente de trabalho? Tem pessoas ali, não tem? Tem pai de família ali, não tem? Tem um colega seu, não é? Que fala mal de todo mundo, não é? Ele está precisando, ele está sedento. Você entendeu? Você entendeu por que o Senhor te colocou naquele lugar para ganhar aquele dinheiro lá daquelas pessoas? Então deixa eu falar para você: o Senhor te deu aquele emprego para ganhar aquele dinheiro, não foi só para você aumentar o seu patrimônio. Ele não tem nenhum problema com isso. Pode ficar tranquilo, Deus não vai mexer no seu patrimônio, não vai mexer no seu dinheiro. Pode ficar tranquilo, e não é isso que Ele quer de você. Ele só quer que você seja um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, para que a verdadeira missão, objetivo e propósito pelo qual Ele te colocou naquele lugar seja cumprido. Quer falar do amor dele para as pessoas. Não, você não tem que converter ninguém. Eu não tenho essa capacidade, você também não. Mas nós temos a responsabilidade de apenas abrir o nosso coração e transmitir a palavra àqueles que estão nos ouvindo. E porque eles nos respeitam, porque você dá um bom testemunho no seu ambiente de trabalho, porque você é uma pessoa admirada, porque você é uma pessoa que é observada por eles, eles prestam atenção nas suas falas, nas suas conversas, e eles vão ver coerência com o que você está dizendo. A presença do Espírito Santo testifica, testemunha da vitória de Cristo e da sua aliança com o seu povo. E esse é praticamente um texto assim final da nossa meditação, que está em Hebreus 10, versículo 12, por favor. Olha o que disse Hebreus. Olha o que disse o escritor aos Hebreus. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, que é válido para sempre, definitivo, se assentou à direita de Deus. O escritor está descrevendo o que aconteceu. O versículo seguinte, por favor. Daí em diante, ele está à espera até que os seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés, esperando a obra do Pai terminar tudo isso. Isso é o Filho assentado à direita, esperando tudo se concretizar. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus, Ele quer nos abençoar, mas quem aplica a santificação é o Espírito Santo. Versículo seguinte: o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito. Primeiro, ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no coração deles e as escreverei na sua mente. Olha que coisa tremenda isso. O que mais? Depois, acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados nem das suas iniquidades. Pode dar glória a Deus para isso? É nunca mais. É o diabo que te faz lembrar. Ele já deletou faz tempo. Está deletado. Mas o diabo é terrível. Ele fez um backup. E ele quer jogar na nossa cara isso. Versículo seguinte, por favor. Assim,
já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Aqui eu quero que você preste atenção, nesse texto, por favor. Existe a religião das obras e a religião da graça. A religião das obras é aquela que a pessoa acha que ela precisa fazer algo para agradar a Deus, para receber o cuidado de Deus, para ser aceito por Deus. E o que o Senhor está falando aqui é dizer: não, isso acabou, isso não tem mais nada. O meu filho já pagou a conta de todo mundo. Você não tem que fazer nada para ser aceito por mim. Você tem que se render, confiar que aquilo que eu fiz através do meu filho é verdadeiro, é eficaz, e é o suficiente. Assim, já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Você não tem que vir à igreja para perdoar seu pecado, não tem que dar dinheiro na igreja, porque você está querendo ficar de bem com Deus. Isso é barganha. Com todo o respeito, que eu quero falar isso com você. Desculpa, eu quero falar isso com você com toda clareza. Você não tem nada que Deus diga: uau, eu preciso disso. Você não tem nada com você que Deus diga assim: uau, vamos fazer uma troca. Ele deu o seu único filho. E quando a gente diz, ou a palavra diz, único filho, é porque foi o único filho gerado por Deus, através do Espírito Santo. Nós, eu, você, fomos adotados. É diferente. Nós somos filhos por adoção. Eu converso com pessoas, às vezes eu pergunto: você tem filhos? A pessoa me diz: sim, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um biológico e tenho um do coração. O do coração foi o que chegou depois. Foi o presente que chegou naquela casa. Alguém aqui tem filho do coração? Levante a mão, por favor. Muito bem, você, olha aí. Entendeu? São filhos que foram adotados, recebidos. É assim que nós somos diante de Deus. O Pai chegou e nos viu desgarrados. Ele foi lá e nos pegou e nos adotou. E cuida de nós com tanto amor, como cuida do filho dele. Isso é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Versículo seguinte, por favor. Portanto, está concluindo. Meus irmãos, nós temos plena confiança para entrar no santo ou no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Não é maravilhoso isso? Seguinte texto: por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Que mais? Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Continue. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamo-nos firme à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Deixe essa palavra entrar no seu coração. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Será que nós estamos sendo claros aqui que a mensagem é baseada na palavra, que não é na palavra de um homem, mas é na palavra de Deus, e que portanto você precisa prestar atenção e dizer: ei, eu preciso rever isso, eu preciso pensar seriamente sobre isso. Essa promessa, na despedida de Jesus, os seus discípulos, vem a última instrução. A última instrução. Jesus sabe o que está acontecendo, que está ali terminando o seu ministério. Ele vem com essa instrução. Veja o que ele diz em Lucas 24, versículo 48 a 50. Veja o que o texto diz: vocês são testemunhas dessas coisas, apontando para os discípulos. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Está ao final do seu primeiro livro. Lucas escreveu 2 livros. Escreveu o Evangelho e escreveu Atos dos Apóstolos, que também é conhecido como Atos do Espírito Santo.
E o Evangelho de Lucas, ele é conhecido como o Evangelho do Espírito Santo. É um dos que mais fala sobre o Espírito Santo, mais menciona a presença do Espírito Santo, é o Evangelho de Lucas. Então veja a conclusão: eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, está falando de Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. Agora veja em Atos capítulo 1, versículo de 1 a 8, por favor. E aqui eu quero que vocês me acompanhem nessa leitura. Vamos lá? Atos 1, 1. No meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia esquecido, que havia escolhido, Depois do seu sepultamento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus todo dia. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Lucas faz isso de propósito, ele é médico, vocês sabem, e ele está falando, o médico, o Dr. Lucas está dizendo, ele estava ali de corpo, a gente percebeu isso, porque ele comia, ele estava comendo entre nós, ele realmente ressuscitou. Ressurreição é quando você volta no mesmo corpo, reencarnação é quando você vem em outro corpo. Jesus não reencarnou, ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Aqui está a declaração de um médico, olha lá. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu falei a vocês. E aí o que aconteceu? Os discípulos perguntaram: pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias, disse Jesus. Eu vou batizar vocês com o Espírito, o Pai vai batizá-los com o Espírito. E aí os discípulos perguntaram: então, é esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Olha a cabeça desses homens onde estava, gente. Estava na política, discutindo lá se era Lula ou Bolsonaro, pelo amor de Deus. E Jesus falando essas últimas palavras, e os caras discutindo política. Jesus falando das coisas espirituais, coisas tremendas. O mundo nunca mais foi o mesmo depois desse fato. E o povo estava ali discutindo se era Roma, se era Anás, se era Caifás, se era direita, se era esquerda. Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus é educado, obviamente. Jesus tratou com amor e deu essa resposta. Mas, agora ele vai falar uma coisa ao contrário, porque é uma conjunção adversativa. Ele vai fazer um contraste agora, e faz mesmo, quer ver? Olha lá. Mas receberão poder. Poder, não é o poder político que você quer. Nós não vamos quebrar Jerusalém aqui, não é nada disso. Não vamos tirar Pilatos, tirar Herodes, não é disso que nós estamos falando. Arrancar Caifás de lá, não é nada disso. Mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E o que mais? E serão. E aqui tem um negócio, um verbo que a gente não presta atenção. Serão. Os crentes olham para esse texto e acham que terão. Porque crente quer ter, né? Quer ter muito dinheiro, quer ter prosperidade, etc, etc. Estou falando da maioria, obviamente, eu não estou falando de todos. Mas Jesus deu uma outra direção. Ele está mostrando o objetivo da vinda do Espírito. O Espírito Santo viria para dar poder para eles serem testemunhas. Testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É para ser, não é para ter. O Espírito Santo vem para você ser, não é para você ter. Então esqueça a associação entre Espírito Santo e a angariação. Esqueça a associação entre Espírito Santo e barganha, em florescer financeiramente.
vai ter uma saúde de ferro, que nunca mais vai ficar doente. Tem crente que quando alguém fica doente na família ou nele, entra em crise de fé, porque não entende. Nós precisamos entender que o Espírito Santo vem para nos fazer testemunhas de Jesus, falar do amor de Jesus, da paz de Jesus, do projeto de Jesus, da vida de Jesus. Diante dessa verdade, nós vemos que a presença do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus é fundamental. Está presente do início ao fim. Jesus subiu e o Espírito desceu. Em Atos 2, que é o cumprimento da promessa de Joel 2, a igreja de Jesus é impactada, é batizada no Espírito Santo. Hoje, Ele habita dentro de nós e Ele quer governar, dirigir, presidir as nossas vidas, assim como foi na vida do próprio Jesus e dos seus discípulos. Será que o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, que esteve com Jesus desde sempre, porque com Cristo Ele está desde a fundação, antes da fundação do mundo, mas com Jesus Ele está no seu período terreno aqui. Será que o Espírito Santo, que dirigiu, abençoou, inspirou, capacitou, abençoou a vida de Jesus, pode fazer o mesmo na sua também? Não somente pode, mas é o que Ele quer. Eu concluo dizendo o seguinte: a nossa maior necessidade hoje, para viver uma vida cristã frutífera, é estar cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos pedir isso para Deus. Nas próximas semanas nós vamos responder essa pergunta aí. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Nas próximas semanas nós vamos trabalhar essa questão. Nós vamos ser impactados por esta verdade que acontece em nós. E aí nós vamos deixar, e o Espírito Santo de Deus vai fazer o que Ele quer fazer. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nesta manhã e Te agradecemos pela Tua palavra, que é sempre viva, que nunca muda, que é imutável e que sempre fala conosco. Abençoe o coração e a vida de cada um de nós aqui nesta manhã. E eu Te peço que o Senhor nos ajude a não atrapalhar o que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Ajuda-nos a estar em sintonia contigo, a ouvir a Tua voz, a estarmos sensíveis à Tua voz e sermos obedientes à Tua palavra. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo para nos dirigir, para nos abençoar, para nós termos vitória nesse mundo, para nós termos paz, nós temos alegria, amor, e isso só é possível através de uma vida cheia do Espírito Santo. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém.